Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Edenilson Moraes e nesta aula irei falar sobre a política colonizadora. E o que vem a ser a política colonizadora? Ora, são todas as estruturas político-administrativas e econômicas implantadas por Portugal durante a fase, o período de colonização da América Portuguesa. Entendendo que esse processo de colonização do Brasil é um desdobramento, uma consequência direta das chamadas grandes navegações, melhor dizendo, ou processo de expansão marítima e comercial portuguesa. Portugal foi o pioneiro no processo das grandes navegações, em razão de uma série de fatores. Portugal possuía um Estado unificado, já era um Estado nacional consolidado pela Revolução de Avis, possuía unidade territorial, paz interna, uma burguesia interessada em patrocinar essa grande empreitada que foi a conquista do Oceano Atlântico, a busca de uma nova rota que os levasse até as preciosas Índias Orientais. Dentro desse processo, Portugal foi pioneiro, colheu muitos frutos, conquistando territórios no norte da África e no litoral africano, onde estabeleceu algumas feitorias, e Portugal também acabou encontrando uma nova rota até o Oriente, quando Vasco da Gama, em 1498, concluiu o périplo africano, conseguindo a partir daí um grande desenvolvimento econômico para a nação lusitana. A chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 é uma consequência direta da assinatura do Tratado de Tordesilhas, datado de 1494, entre as duas coroas ibéricas, Portugal e Espanha. Em 22 de abril de 1500, a nau Capitânia, liderada por Pedro Álvares Cabral, aportou no litoral da Bahia, inaugurando aí a conquista do território brasileiro para os portugueses. Portugal tomava posse definitiva do território que já lhe cabia, de acordo com os preceitos estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Pois bem, então na aula de hoje nós iremos abordar todo esse contexto histórico importantíssimo, o início da colonização portuguesa no Brasil. Pois bem, meus amigos, mas antes de falarmos especificamente sobre todo esse processo, abordarmos as características políticas, econômicas e administrativas da colonização portuguesa, precisamos ter em mente quais são as características básicas deste modelo de colonização implantado pela coroa portuguesa no território brasileiro. Em primeiro lugar, precisamos compreender que o Brasil, ou a América Portuguesa, se constituía numa colônia de exploração, ou seja, o objetivo específico da América Portuguesa era fornecer toda sorte de riquezas que pudessem proporcionar um entesouramento da coroa portuguesa. Nesse contexto histórico, vivíamos o período do chamado mercantilismo, que é uma das características básicas do absolutismo monárquico. Você tem uma concentração de poder na mão do rei, você tem uma sociedade rigidamente dividida em ordens, com algumas classes privilegiadas e a maioria da população fora desse processo, e do ponto de vista econômico temos o chamado mercantilismo, que visa, entre outros fatores, manter uma balança comercial favorável. E para se alcançar essa meta, um dos fatores primordiais era a exploração de colônias no ultramar. A América Portuguesa se constituía, portanto, numa colônia de exploração. O objetivo específico era o fornecimento de gêneros inexistentes na Europa, ou seja, o fornecimento de gêneros tropicais ou de recursos minerais que pudessem proporcionar um enriquecimento da coroa portuguesa. Portanto, Portugal vai implantar no Brasil, sobretudo a partir da década de 1530, a monocultura de gêneros tropicais, escolhendo exatamente a cana-de-açúcar como produto básico para iniciar a colonização do Brasil.
notadamente porque era um produto muito apreciado na Europa. Os portugueses já possuíam uma certa experiência no cultivo de cana-de-açúcar na Ilha da Madeira, na Ilha dos Açores, Cabo Verde. Existiam terras férteis no Brasil, havia também o interesse de uma participação, uma parceria econômica com os comerciantes holandeses, sendo aí parceiros dos portugueses dentro desse processo de colonização do Brasil. Enfim, haviam condições favoráveis para a implantação da monocultura de cana-de-açúcar do tipo de agroexportação. Uma monocultura agroexportadora implantada pelos portugueses, na medida em que a produção visava o comércio externo, visava o mercado internacional, notadamente a Europa. Outras características importantes são a utilização das grandes propriedades rurais, o chamado latifúndio. Por que razão? Porque a produção deveria ser em larga escala. Portanto, a exploração do latifúndio se tornava uma condição sine qua non. E quem seria a mão de obra a ser utilizada nesses latifúndios monocultores? A resposta é mão de obra escrava, que poderia proporcionar grandes lucros para a coroa portuguesa, na medida em que o tráfico negreiro se constituía numa atividade econômica ultra importante, um braço, um desdobramento fundamental da política mercantilista do Estado português. Então, essas são as características básicas do modelo de exploração implantado pela coroa portuguesa no Brasil. Monocultura de produtos tropicais, no caso aí iniciou com a cana-de-açúcar, que era cultivada em grandes propriedades de terra, os chamados latifúndios, utilizando-se basicamente de mão de obra escrava, cuja produção visava o mercado internacional. E o outro aspecto fundamental para se compreender o início da colonização portuguesa na América, meus amigos, é entender o chamado Pacto Colonial. E o que vem a ser o Pacto Colonial? Era um conjunto de medidas que regulavam as relações entre a metrópole e sua respectiva colônia, ou seja, era um monopólio comercial da metrópole sobre a colônia. Portugal tinha o direito exclusivo, o direito de exercer o monopólio sobre a exploração econômica da América portuguesa. O que nós podemos perceber no seguinte quadro. Você tem aqui, observe com atenção, aqui está a periferia do sistema colonial, a colônia. E aqui está o centro do sistema colonial, a metrópole. O conjunto de relações entre os mesmos é chamado de sistema colonial. Então você tem a colônia fornecendo matérias-primas, como recursos minerais ou gêneros tropicais, para a metrópole, que em contrapartida fornece produtos manufaturados para serem consumidos na colônia. Entre esses dois polos do sistema, a periferia e o centro do sistema, havia o chamado Pacto Colonial, que regulava as relações entre a metrópole e sua respectiva colônia, na medida em que concedia à metrópole o direito de exercer o monopólio sobre a exploração comercial de sua respectiva colônia. Então, o sistema colonial e o funcionamento desse complexo de exploração econômica é fundamental para se compreender o processo de colonização da América portuguesa. Entretanto, meus amigos, temos uma característica muito importante. No período entre 1500 e 1530, Portugal não se interessou pela colonização efetiva da América portuguesa. E por qual razão isso aconteceu? Porque Portugal tinha sua atenção voltada para o lucrativo comércio oriental das especiarias. Sim, Portugal havia conquistado Calicut, a Índia, e o comércio das especiarias era muito mais lucrativo do que a exploração econômica da América portuguesa.
Por que razão? Porque os portugueses não encontraram riquezas minerais no início de sua presença aqui na América. Os portugueses, a expedição de Pedro Álvares Cabral, por exemplo, não havia encontrado resquícios ou registros de minérios, de ouro principalmente. Sendo assim, o que vai acontecer? No período entre 1500 e 1530, Portugal se limita a enviar as primeiras expedições ao território brasileiro. Expedições exploradoras e expedições guarda-costas. Expedição, por exemplo, de Gaspar de Lemos, expedição exploradora, tinha o objetivo de investigar o litoral brasileiro. Temos também a expedição de Gonçalo Coelho, de 1503, com o objetivo de explorar o pau-brasil. Já é uma expedição de caráter econômico. Aliás, o pau-brasil é a primeira riqueza explorada pela coroa portuguesa em território brasileiro. E aí, entre 1516 e 1520, são as expedições guarda-costas que são enviadas para o litoral brasileiro para proteger diante da ameaça de pirataria, da ameaça do contrabando exercido principalmente pelos franceses. Cristóvão Jacques vai tentar combater o contrabando de pau-brasil no litoral brasileiro, o que acaba redundando em fracasso por conta da grande extensão territorial do litoral brasileiro. Essas expedições guarda-costas não são bem sucedidas. Vamos compreender então mais especificamente quais são as características do período pré-colonial, compreendido entre 1500 e 1530. Bem, nesse momento, como eu já falei anteriormente, os interesses econômicos dos portugueses estavam voltados para o lucrativo comércio das especiarias orientais, para as Índias. Lembra que o Vasco da Gama chegou em 1498 em Calicut, na Índia, e começou a explorar economicamente aquela região, o que foi muito lucrativo nos primeiros anos para os portugueses. E ocorre aqui no Brasil a exploração de pau-brasil. Os portugueses estabeleceram algumas feitorias no litoral brasileiro. O que eram as feitorias? Gente, as feitorias eram locais onde a madeira era acondicionada, era estocada, eram como se fossem grandes armazéns onde o pau-brasil era estocado para posteriormente ser carregado nos navios portugueses e remetido para o continente europeu. No corte, no transporte da madeira do pau-brasil, utilizava-se mão de obra indígena, em uma modalidade muito especial chamada escambo. O que quer dizer isso? Quer dizer que os índios trabalhavam, cortavam a madeira, carregavam-na e acabavam armazenando-a nas feitorias, nesses grandes galpões localizados no litoral, para que posteriormente esta madeira pudesse ser carregada nos navios. E em troca, os indígenas recebiam algumas quinquilharias, espelhos, pentes, talheres, tesouras, machados, facões, etc. Essa modalidade de trabalho, em troca de alguma remuneração baseada em presentes, em quinquilharias, em bugigangas, é chamado de escambo. Vale destacar também que na exploração do pau-brasil nós tínhamos o monopólio da coroa portuguesa através do estanco, ou seja, somente a coroa portuguesa tinha o direito de explorar economicamente o pau-brasil. Apesar de que a coroa portuguesa em alguns momentos chegou a conceder para grupos privados o direito de exploração econômica do pau-brasil, como ocorreu, por exemplo, com Fernão de Noronha, ou Fernando de Noronha, um cristão novo que veio para o litoral brasileiro e promoveu a extração de pau-brasil, justamente na região onde atualmente fica a ilha de Fernando de Noronha, que faz parte do estado de Pernambuco. Vale destacar ainda que nesse período da exploração econômica do pau-brasil ocorria também o contrabando do produto efetuado principalmente pelos franceses. E por que isso acontecia? Devido ao fato de que o litoral é muito extenso.
Sendo assim, os portugueses não conseguiam policiar de norte a sul esse território tão extenso. Sendo assim, era muito comum a prática do contrabando. Os franceses acabavam se relacionando com os indígenas e contrabandeando o pau-brasil. É por esse motivo, meus amigos, que os portugueses vão voltar a sua atenção para o Brasil, para a América Portuguesa, a partir da década de 1530, quando o rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, resolve então enviar a expedição de Martim Afonso de Souza. Bom, nesse mapa nós podemos ver a área de exploração econômica do pau-brasil. Está aqui em verde no mapa, como os senhores podem perceber, é a faixa litorânea, a chamada floresta ou mata litorânea no Brasil, que se estende do litoral do Nordeste até o litoral do Sul do Brasil. Nessa extensa faixa, os portugueses exploraram o pau-brasil, utilizando-se de mão de obra indígena, aquela modalidade que eu falei para os senhores agora há pouco, chamada de escambo. Pois bem, em 1530, a coroa portuguesa vai mudar essa estratégia. Bom, se entre 1500 e 1530, durante o reinado principalmente de Dom Manuel o Venturoso, Portugal não se interessou efetivamente em colonizar o Brasil, a partir de 1530 ele vai mudar de ideia. A nação portuguesa vai ser obrigada a mudar de estratégia. Por que razão? Uma série de fatores contribuem para que Portugal dê início a uma colonização sistemática da América Portuguesa. Em primeiro lugar, o ataque de navios estrangeiros no litoral brasileiro, a prática da pirataria, o contrabando de pau-brasil, efetuado pelos franceses. E o outro fator muito importante, fundamental para essa mudança de rota na estratégia econômica portuguesa, foi o declínio do comércio das especiarias, porque outros países começaram a atravessar esse comércio português. Então, o comércio das especiarias, essa atividade econômica, deixou de ficar tão interessante do ponto de vista econômico. Sendo assim, o rei de Portugal, Dom João III, teria proferido a célebre frase: ocupar para não perder. Ou seja, ou Portugal tomava conta definitivamente de sua principal colônia, ou a mais extensa de suas colônias, a América Portuguesa, ou corria um sério risco de perdê-la para os franceses. Então é aí que o rei de Portugal, Dom João III, resolve enviar a expedição colonizadora chefiada por Martim Afonso de Souza, que tinha como objetivos fundamentais a ocupação do território da América Portuguesa, trazendo os primeiros colonos a se fixar de forma definitiva na terra, promover ainda a defesa, a fortificação da costa, defender o litoral brasileiro, fundar vilas nesta região. A propósito, foi fundada pela expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza a primeira vila do Brasil, a Vila de São Vicente, em 1532. E ainda organizar entradas. O que eram entradas? Entradas eram expedições de caráter oficial, organizadas pela coroa portuguesa, que tinham como objetivos principais entrar no território, promover o seu mapeamento e, eventualmente, descobrir as suas potencialidades econômicas, procurar ouro, procurar prata, metais preciosos. Martim Afonso de Souza organizou as primeiras entradas que vasculharam o interior do território brasileiro com o objetivo de encontrar riquezas minerais para a coroa portuguesa, indo inclusive até a região do Rio da Prata. Na imagem nós vemos aí a expedição de Martim Afonso de Souza, quando de sua chegada em 1532, e o estabelecimento da primeira vila do Brasil, fundada em 1532, justamente a Vila de São Vicente. E no mapa aí está, nós temos a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, 1530 a 1532, que percorreu todo o litoral. Chegou aqui no Cabo de Santo Agostinho, desceu para a Baía de Todos os Santos,
passou pelo Cabo de São Tomé, foi aqui em São Vicente, a primeira vila do Brasil, desceu direção ao sul e chegou até a região do Rio da Prata. Essa foi a importante missão de Martim Afonso de Souza, que deu início à colonização efetiva da América Portuguesa, isso lá em 1532. Então, meus amigos, a partir daí, a coroa portuguesa passa a mudar de ideia no que tange à colonização de sua principal colônia, a América Portuguesa. Mas como fazer para administrar um território tão extenso, um território de extensão continental, muito mais extenso do que Portugal, e sendo que Portugal não tinha o recurso financeiro necessário para uma empreitada tão onerosa? Simples. A solução é entregar nas mãos da iniciativa privada a tarefa de colonizar o Brasil. Por isso que em 1534, o rei de Portugal, Dom João III, resolveu descentralizar a administração colonial, criando o sistema de capitanias hereditárias. Esse sistema já era utilizado pela coroa portuguesa em algumas de suas possessões coloniais, como na Ilha da Madeira, na Ilha dos Açores e Cabo Verde. Então, como características principais desse sistema, nós temos o fato de ser uma descentralização administrativa, de se criar territórios de grandes dimensões, de entregar a administração desses territórios nas mãos da iniciativa privada, e os documentos legais, os documentos oficiais que regulamentavam o sistema de capitanias hereditárias eram a carta de doação e o foral. A carta de doação era o documento onde o donatário recebia a posse daquela capitania. E o foral era o documento que continha os direitos e os deveres dos capitães donatários. A maioria das capitanias criadas por Portugal no início do século XVI acabaram falindo, com exceção de duas delas que tiveram prosperidade econômica. São as capitanias de Pernambuco, administrada por Duarte Coelho, e a capitania de São Vicente, segundo lote, administrada por Martim Afonso de Souza. No mapa nós vemos aí as capitanias hereditárias criadas pelo rei de Portugal, Dom João III, com o objetivo de dar início a uma colonização efetiva do território brasileiro, transferindo para as mãos da iniciativa privada essa carga onerosa. De todas as capitanias, apenas duas acabaram alcançando êxito. E quais são os motivos para a aplicação desse tipo de organização no Brasil? Bem, como eu falei, eu já referi, mas eu vou frisar novamente. Eu vou ratificar que Portugal já possuía uma experiência nesse tipo de organização em suas ilhas atlânticas. E o outro fator era transferir essas despesas para particulares, colocar o ônus nas mãos da iniciativa privada. Entretanto, vários fatores corroboraram para o fracasso do sistema de capitanias hereditárias. Entre eles estão a falta de recursos e de interesses de alguns dos donatários portugueses. Outro é o distanciamento da metrópole, que não criou nenhuma linha para financiamento para essa atividade, para esse sistema que era extremamente caro. O rei de Portugal não concedeu, o erário público não concedeu benefícios financeiros para os capitães donatários. Houve um grande distanciamento em relação à administração colonial estabelecida nas capitanias e também a coroa lusitana, o Conselho Ultramarino. Outro fator que também contribui para o fracasso da maioria das capitanias foram as invasões estrangeiras, notadamente a invasão francesa e também os ataques de corsários ingleses em algumas cidades do litoral brasileiro. Somado-se a isso, o ataque de algumas nações indígenas hostis ao processo de colonização. Entretanto, não podemos dizer que esse sistema foi um fracasso completo. Por quê?
que pelo menos o sistema de capitanias lançou as bases da colonização da América Portuguesa. Portanto, do ponto de vista político, ele pode ser visto parcialmente, eu disse parcialmente, bem sucedido. Pois bem, meus amigos, diante do fracasso do sistema de capitanias hereditárias, o rei de Portugal resolveu então centralizar a administração. Em 1548 criou-se o sistema do governo geral. Então o rei de Portugal, diante de ameaças externas também, como por exemplo o ataque de estrangeiros em algumas porções do litoral brasileiro, o rei de Portugal então resolveu centralizar a administração, criando o cargo de governador geral e alguns cargos auxiliares. Dentre eles estavam o provedor-mor, responsável pelas finanças, o ouvidor-mor, responsável pela justiça, e ainda o capitão-mor, responsável pela defesa do território. Então, o grande objetivo da coroa portuguesa era centralizar a administração, na medida em que o governador-geral ficava responsável não apenas pela defesa do território, mas também pelo incentivo à produção econômica das capitanias, conceder incentivo à produção açucareira. Lembrando que a cana-de-açúcar foi o carro-chefe da exploração econômica da América Portuguesa ao longo dos séculos XVI, XVII e início do século XVIII. Isso é importante ressaltarmos. Uma outra função era conceder auxílio aos donatários. Tínhamos a seguinte estrutura: o governador-geral, que estava abaixo, evidentemente, apenas do rei de Portugal. Então, o governador-geral era uma espécie de vice-rei, estabelecido aqui na América Portuguesa. Abaixo dele estavam seus principais auxiliares, o ouvidor-mor, responsável pela justiça, o provedor-mor, que se encarregava das finanças, e o capitão-mor, responsável pela defesa do território. Mais abaixo estavam as capitanias hereditárias e capitanias reais. E mais abaixo as câmaras municipais. Sim, muito importante ressaltar que o primeiro órgão de poder implementado pelos portugueses na América foram as câmaras municipais, que eram locais responsáveis pela administração das vilas coloniais brasileiras. Nas câmaras municipais atuavam os chamados homens bons, que eram escolhidos entre os grandes proprietários de terra. Bem, senhores, o primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que governou entre 1548 e 1553. Tomé de Souza foi o responsável pela fundação de Salvador, a primeira capital da América Portuguesa, fundada em 1549, com esse propósito de ser a sede administrativa da colônia. Tomé de Souza promoveu a doação de sesmarias. Sesmarias eram os lotes doados aos colonos que se interessassem em produzir riquezas nestes lotes. As sesmarias era uma prática colonial que já existia em Portugal e foi implantada nos trópicos pela colonização. Temos também a criação de engenhos, outra meta, outro objetivo específico da administração de Tomé de Souza. Ele estabeleceu o primeiro bispado do Brasil, tendo o bispo Sardinha, é o primeiro bispo do Brasil, Pero Fernandes Sardinha, este era o seu nome completo. E temos também a vinda dos padres jesuítas. Os padres da Companhia de Jesus chegam com Tomé de Souza. E eles vão se dedicar à catequização dos indígenas e também irá estabelecer a fundação de colégios na América Portuguesa, principalmente para conceder educação para os filhos dos colonos. Bem, o segundo governador-geral do Brasil foi Duarte da Costa, que governou entre 1553 e 1558. O governo de Duarte da Costa foi extremamente atribulado, foi conflituoso, teve muitos atritos envolvendo os colonos e os padres jesuítas, porque os colonos queriam escravizar os povos indígenas e os jesuítas desejavam
catequizá-los. Então dessa relação conflituosa, acabam gerando uma série de conflitos de difícil administração a propósito. Além disso, temos o conflito entre o bispo Sardinha e o governador Duarte da Costa e seu filho também, Dom Álvaro. Além disso, temos muitos descontentamentos com os povos indígenas e, para piorar ainda mais a situação, uma invasão francesa ao Rio de Janeiro, estabelecendo a chamada França Antártica, na Baía de Guanabara. E aí temos o terceiro governador geral do Brasil, Mendes Sá, que teve uma administração bastante longeva, vai de 1558 até 1572. Mendes Sá foi o responsável pelo restabelecimento da paz interna e pela expulsão dos franceses da Baía de Guanabara. Bem, em relação à administração colonial, vale destacar que o órgão principal, o órgão metropolitano responsável pela administração da América Portuguesa, ou seja, pelos negócios do ultramar, era o chamado Conselho Ultramarino, com sede em Lisboa. Então você tem o poder deliberativo exercido pela metrópole na figura do rei e do Conselho Ultramarino, que era o órgão máximo de administração das colônias portuguesas, e foi criado em 1642, tendo sede na cidade de Lisboa, a capital de Portugal. Poder executivo na colônia e órgãos especiais, no caso a intendência e as mesas de inspeção, além de reunir também um tribunal de relação e o controle sobre as capitanias, tanto as capitanias hereditárias quanto as capitanias reais. E temos ainda a administração das comarcas, onde trabalhava o ouvidor, o responsável pela justiça, e ainda o Senado da Câmara, ou seja, a Câmara Municipal. Na freguesia havia o juiz de vintena. Este era o complexo administrativo colonial. Como eu falei para vocês, um dos primeiros órgãos de poder implantados pela América Portuguesa, a coroa portuguesa implantou as câmaras municipais, que tinham a responsabilidade de promover a administração das vilas, ou seja, de estabelecer o chamado poder local, o controle administrativo no âmbito local, no âmbito das vilas. Nessas câmaras municipais, no Senado da Câmara, atuavam os chamados homens bons. Quem eram os homens bons? Os homens bons eram homens brancos e ricos proprietários, isso pelo menos no início, no século XVI, exclusivamente homens brancos exerciam o cargo de homens bons, que seriam uma espécie de vereador, vamos dizer assim, que atuavam no Senado da Câmara, ou comumente chamado de câmaras municipais. Com o passar do tempo, com o desenrolar da colonização, houve a presença de alguns mestiços, inclusive ocupando cargos de homens bons. Esses homens bons conquistaram uma grande autonomia nesse período, principalmente entre os séculos 16, 17 e 18. Na imagem vemos o Senado da Câmara, a Câmara Municipal de São Vicente. Lembrando que São Vicente foi a primeira vila fundada pelos portugueses no Brasil. Isso lá em 1532 por Martim Afonso de Souza. Bem, agora em relação à atuação da Igreja Católica é outro fator fundamental que você tem que estudar com muita atenção, pois a Igreja Católica foi o braço direito da colonização portuguesa na América. Os padres jesuítas, principalmente, tiveram uma atuação destacada na catequização dos povos indígenas. Temos então uma ação detratora da Igreja Católica no sentido de catequizar, de trazer para a cristandade os povos indígenas estabelecidos no litoral brasileiro. Então, os padres da Companhia de Jesus, essa ordem religiosa criada no contexto, no bojo da chamada Contra-Reforma, por Inácio de Loyola, foi enviada à América, no caso a América Portuguesa também,
com o objetivo de catequizar os povos indígenas e também promover a fundação de colégios na América Portuguesa, a exemplo do célebre colégio de São Paulo de Piratininga, fundado pelos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que deu origem à nossa gloriosa cidade de São Paulo. Então, a atuação dos padres jesuítas foi fundamental no início da colonização. Os portugueses também enfrentaram uma série de contratempos. Entre eles, nós podemos incluir os ataques de povos estrangeiros, nações europeias que não haviam participado do chamado Tratado de Tordesilhas, que dividiu a América, os territórios coloniais, entre portugueses e espanhóis. Os países que não participaram desse tratado, porque saíram atrasados no processo de expansão marítima e comercial, reivindicavam territórios para si, a exemplo de franceses, ingleses, holandeses, que vão promover ataques a essas possessões, tanto lusitanas quanto castelhanas. Então, esses países europeus não reconheciam a legitimidade no Tratado de Tordesilhas. Por exemplo, o rei da França, o Francisco I, dizia: quero ver o testamento de Adão, que diz que só portugueses e espanhóis têm direito à exploração econômica da América. Esses países, França, Inglaterra principalmente, vão promover a pirataria, o ataque às possessões portuguesas e espanholas localizadas na América. Os franceses, por exemplo, fundam a França Antártica na Baía de Guanabara entre 1555 e 1567. Os franceses estiveram estabelecidos nessa região sob a liderança de Nicolau Durand de Villegagnon, o capitão francês que comandou esse grupo de huguenotes, que huguenotes são os calvinistas franceses. Então, o contexto histórico que se dá à instalação dessa colônia francesa no Rio de Janeiro, gente, é o contexto histórico das guerras de religião ocorridas na França, o confronto entre católicos e protestantes. Lembra que os calvinistas franceses eram chamados de huguenotes. Tem a célebre Noite de São Bartolomeu, que ocorreu, ou teria ocorrido, um massacre de um grande número de protestantes. Então, fugindo dessas perseguições religiosas, muitos huguenotes vêm para a América e alguns deles vão se estabelecer no Rio de Janeiro, sob a liderança do capitão Nicolau Durand de Villegagnon, onde estabelecem a chamada França Antártica em 1555. E aí eles vão acabar entrando em confronto com os portugueses, sob a liderança de Mendes Sá e de Estácio de Sá, sobrinho do governador-geral, que vão expulsar os franceses, contando com a ajuda de nações indígenas que estavam cooptadas pelos jesuítas, e os franceses acabam expulsos em 1567. Logo em seguida, Estácio de Sá promove a fundação da vila de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1º de março. Ok? Bom, só que os franceses não desistem. Eles fazem uma nova investida, desta vez no norte do território da América Portuguesa, onde eles vão fundar a chamada França Equinocial, no Maranhão, em 1612. E lá permanecem até 1615. O contexto histórico em que se dá a instalação da chamada França Equinocial é o contexto da chamada União das Coroas Ibéricas, período entre 1580 e 1640. É um período em que ocorre um enfraquecimento da coroa portuguesa, que ficou, de certa maneira, perdendo grande parte de sua autonomia política, enfraquecendo-se principalmente do ponto de vista econômico. A França Equinocial foi um empreendimento oficial implantado pela coroa francesa, que promoveu a fundação da cidade de São Luís, atual capital do Maranhão, uma homenagem ao rei da França, que participou das cruzadas. E os franceses foram expulsos do Maranhão por uma coligação luso-espanhola em 1615.
Vale destacar que a liderança da França equinocial cabia a Daniel de Latouche. Muito bem, mas além disso nós temos o ataque de piratas ingleses. Sim, os ingleses também atacaram o litoral brasileiro. Piratas e corsários ingleses atuaram sobretudo durante o período da União Ibérica em localidades como, por exemplo, Santos e Recife. E temos também o ataque dos holandeses, só que as invasões holandesas nós iremos tratar numa aula em que ressaltaremos as principais características da economia açucareira. Por enquanto, o que tínhamos era isso. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos e em pé.